Boa noite, eu sou a estudante Nayara Vitória e hoje eu vou falar sobre os aspectos linguísticos da Libras. O que é? A Libras, língua brasileira de sinais, é um idioma reconhecido oficialmente, usado em sua grande maioria pelos surdos que temos no Brasil. Apesar de ser uma língua reconhecida no Brasil, nem todo mundo conhece as principais características e a história da Libras no país. Todo brasileiro já ouviu falar da Libras, uma língua utilizada pela maioria das pessoas surdas para se comunicar. Inclusive, ao contrário do que muitos pensam, ela não se baseia apenas nas mãos, mesmo que esses membros assumam um papel super importante na sinalização. Na verdade, as expressões faciais e movimentos corporais são também essenciais para a comunicação, o que a torna uma língua espaço-visual. Vou falar um pouco sobre os aspectos linguísticos da Libras. As línguas que as comunidades surdas do mundo desenvolveram passam por processos de denominação um pouco diferentes, embora comparáveis em alguns pontos aos das outras línguas orais. Quando falamos sobre os articuladores da língua de sinais, certamente podemos pensar em mãos, mas na realidade são usados como articuladores, além de mãos, outras partes do corpo, como a cabeça, a face e o tronco. E vemos os 5 aspectos linguísticos da Libras, que são a comunicação das mãos, a locação ou ponto de articulação, o movimento, a orientação e a expressão facial ou corporal. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre cada uma delas. A primeira é a configuração das mãos. A configuração adotada pela mão tem como resultado a posição dos dedos. Cada configuração pode ser feita pela mão dominante, mão direita para os destros e mão esquerda para os canhotos, ou pelas duas mãos, dependendo do sinal. Os sinais aprender, sábado, laranja e desodorante spray têm a mesma configuração de mão e são realizados na testa, na boca e na axila, respectivamente. O segundo é a locação ou ponto de articulação. Este parâmetro indica onde o sinal pode ser realizado. Ele é delimitado pela extensão máxima dos braços do emissor e ocorre tocado em alguma parte do corpo ou no espaço neutro, que é a região do meio do corpo até a cabeça ou para a frente do emissor. Deve-se dizer que no discurso normal, as extremidades são articuladas em um espaço mais limitado que a extensão máxima. Portanto, o tamanho do sinal pode ser comparado à intensidade da voz. Felipe Monteiro, 2007, página 22, citam como exemplos de ponto ou local de articulação os sinais trabalhar, brincar, paquerar, realizados no espaço neutro, e os sinais esquecer, aprender e decorar, realizados na testa. O próximo seria então o movimento. Alguns sinais são estáticos em um local, outros contêm algum movimento. Dessa forma, podemos entender que o parâmetro de movimento refere-se ao modo como as mãos se movimentam, movimento linear, em movimento de forma de seta arqueada, circular, simultânea ou alternada com ambas as mãos. E para onde estão movimentando, para frente, em direção à direita ou à esquerda. Alguns exemplos de sinais com movimento e sinais sem movimento. Os sinais que têm movimento são rir, chorar e conhecer. Os que não possuem movimento são ajoelhar, em pé ou sentar. O próximo é a orientação, ou como alguns gostam de chamar, direcionalidade. É o plano em direção ao qual
A palma da mão é orientada. Alguns sinais têm a mesma configuração, o mesmo ponto de articulação e o mesmo movimento, e diferem apenas na orientação da mão. É importante perceber como a modificação de um único parâmetro pode alterar completamente o significado do sinal. Segundo Felipe Monteiro, 2007, página 23, os verbos ir e vir se opõem em relação à direcionalidade, como os verbos subir e descer, acender e apagar, abrir porta e fechar porta. E o último seria então a expressão facial ou corporal. Também chamados de componentes não manuais, incluem o uso de expressões faciais, linguagem corporal, movimentos da cabeça ou olhares. Se uma pessoa quer demonstrar que está com raiva de alguém ou de algo, talvez não precise usar nenhum sinal. Basta utilizar apenas a expressão facial. Ou se alguém fizer uma pergunta para responder sim ou não, basta simplesmente balançar a cabeça de acordo. Estas são simples situações para exemplificar este parâmetro. Todavia, durante uma conversa em Libras, é necessário combinar diversos componentes não manuais, com sinais específicos para esclarecer a mensagem. O próximo assunto a ser falado é a morfologia da língua de sinais. A morfologia na língua brasileira de sinais estuda a estrutura interna dos sinais, ou seja, como os sinais são formados por unidades menores chamadas morfemas. Em Libras, os morfemas podem ser expressos por diferentes componentes, como configurações de mãos, movimentos, locais de articulação e expressões faciais. Os sinais em Libras podem ser monomorfêmicos, compostos por um único morfema, ou polimorfêmicos, compostos por vários morfemas combinados. Essa combinação de morfemas permite expressar uma ampla gama de conceitos e nuances, sendo essencial para a riqueza e complexidade da linguagem. Além dos morfemas, a morfologia em Libras também abrange a formação de palavras através de processos como derivação, criação de novos sinais a partir de bases existentes, e composição, junção de sinais já existentes para formar novos significados. A morfologia em Libras não se limita apenas aos aspectos visuais dos sinais, mas também inclui aspectos não manuais, como expressões faciais e movimentos corporais, que são cruciais para a gramática e semântica da língua. Em resumo, a morfologia em Libras estuda como os sinais são formados por morfemas, incluindo suas configurações, movimentos e expressões, proporcionando uma estrutura linguística rica e flexível para a comunicação eficaz entre os usuários da língua. E o último assunto a ser falado é a construção sintática na língua brasileira de sinais. A construção sintática na língua brasileira de sinais refere-se à maneira como os sinais são organizados para formar frases e expressar ideias completas. Similar a outras línguas, a sintaxe da Libras segue regras específicas para ordenar os sinais de forma compreensível. A estrutura típica é sujeito, verbo, objeto. Sujeto, verbo, objeto. Similar ao português, embora possa variar dependendo do contexto e da ênfase desejada. Além da ordem das palavras, Libras utiliza recursos como expressões faciais, movimentos corporais e sinais específicos para marcar tempo, aspecto e modalidade. As estruturas gramaticais incluem marcação de tópico, uso de espaço para referência e duplicação de sinais, para ênfase ou pluralização de conceitos. Os classificadores são fundamentais na estruturação de frases em Libras, permitindo repensar objetos, pessoas ou lugares de forma detalhada. A língua exige concordância e coerência,
entre elementos da frase para garantir clareza na comunicação. Em resumo, a construção sintática da Libras envolve a organização estruturada dos sinais, seguindo suas próprias regras gramaticais para possibilitar uma comunicação eficaz entre seus usuários. Muito obrigada por sua atenção.